Eu quero então, nessa noite, compartilhar com os irmãos do texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Eu estarei lendo os versículos de número 1 ao versículo de número 3 do Evangelho de João, no capítulo 17. E assim está escrito na palavra de Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, agradecidos que somos por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, que somos nós. Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja, pelo teu povo que clama pelo teu nome, pela igreja que se coloca no dia de hoje, Senhor Deus, diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania sobre nossas vidas e dizendo o quanto nós carecemos da tua presença, Senhor Deus, o quanto nós carecemos do teu cuidado e zelo, o quanto nós somos, Senhor Deus, agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida do teu povo, que somos nós. Te oramos, Senhor, pelos irmãos que se encontram em atividades que os impediram de estarem aqui conosco. Te oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão ao alcance da nossa transmissão nessa hora, que se colocam diante do Senhor, agradecendo, Senhor Deus, e buscando no Senhor as respostas para as suas dificuldades, as respostas, Senhor Deus, para as suas indagações, que muitas das vezes, Senhor Deus, estão fazendo com que esses estejam apreensivos, estejam, Senhor Deus, desejosos de realizarem algo e esperam do Senhor a resposta. E a sua resposta vem a partir do momento em que nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos ao santo nome do Senhor e dizemos ao Senhor da nossa dificuldade, Senhor Deus, do nosso desejo de cada vez mais buscarmos ao Senhor em nossa vida todos os dias, Senhor Deus. Te oramos, Senhor Deus, pedindo que o Senhor continue estendendo suas mãos de misericórdia e poder sobre nós, abençoando nossas vidas, guardando-nos e livrando-nos do mal. É a oração que nós te fazemos, pedindo perdão pelas nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito do tema que o texto nos levou a pensar. Eu quero pensar com os irmãos que o Filho de Deus orou por nós. Jesus Cristo, um dia, ele parou e orou por nós. Nós sabemos que a oração é uma das mais poderosas armas em nossa luta pelo reino de Deus e para o seu crescimento aqui na terra, desempenhando o papel de alimento sólido para a vida cristã. A palavra de Deus, ela nos mostra que Jesus, ele orava sempre. Orar era o seu estilo de vida. Então isso significa que para nós também a oração deve ser um estilo de vida. Nós precisamos buscar ao Senhor todo o tempo em oração. Então, inclusive, a palavra de Deus, ela nos orienta a orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você estar constantemente com a sua ligado, com a sua mente voltada, com seus sentidos voltados para o nosso Deus, para o Deus a quem nós servimos. É buscá-lo em todo tempo. Em todas as situações nós sabemos que nós precisamos estar conversando com Deus.
Eu conheci uma irmã que ela falava para ela, um dia ela compartilhando de experiência de oração, ela disse: olha, eu estou lá no tanque, lavando minha roupa, eu estou esfregando minha roupa, mas os meus pensamentos estão voltados para o meu Deus. A minha conversa é com o meu Deus. Eu estou na cozinha fazendo o meu almoço, enquanto eu estou mexendo na panela, eu estou em comunhão com meu Deus, eu estou conversando com meu Deus. E tantas outras atividades que nós vamos fazendo e que nós temos esse entendimento de que nossa conversa com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor através da oração, ele é constante, ele é sem cessar. Tem um comentário bíblico chamado Comentário Bíblico Brodmann, e os comentaristas, analisando o capítulo 17, que trata da oração de consagração, ele faz uma observação que somente Jesus Cristo poderia fazer tal oração. Porque quando Jesus Cristo faz essa oração, ele combina uma submissão completa ao Senhor nosso Deus, e também uma soberania completa sobre nós, sobre os homens, sobre os servos dele. Achei muito interessante quando esses irmãos que escreveram o comentário, eles fazem essa análise. Então ela mostra que Jesus, ele mostra nesse capítulo 17, Jesus se mostra completamente confiante de que ele fizera exatamente aquilo que foi destinado a ele a fazer. Ele não tinha dúvida nenhuma do que ele estava realizando. E mesmo com todo o proclamado fracasso dele em relação a chegar e padecer na cruz, ele, com a morte batendo às suas portas, ele tinha a convicção de que tudo fora feito de acordo com a vontade do seu Deus, com a vontade do Senhor, com a vontade do Pai. E Jesus, ele aplica para os discípulos uma última lição antes dele enfrentar a cruz. Era interessante que Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que ele jantou, com seus discípulos, ele fez uma refeição e convidou os seus discípulos para irem para um lugar que era muito conhecido dos discípulos e era muito conhecido de Jesus. Jesus, ele tinha uma afinidade muito grande ali com o jardim do Getsemane. Ele tinha muita afinidade com aquele local, porque era um local em que ele tinha tranquilidade para conversar com o Pai. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos também de ter esse momento de tranquilidade. E a Bíblia, ela nos mostra, o próprio Cristo, ele nos orienta, que em determinadas situações, nós precisamos nos recolher para um lugar e ali ficarmos tranquilos, ali termos paz, ali termos aquele momento em que nós vamos conversar de uma forma íntima com o nosso Deus e ali abrirmos o nosso coração para o Pai. E era o que Jesus Cristo convidou os discípulos a fazer, era o que Jesus Cristo fazia quando ele se retirava para orar. E Jesus Cristo, então, nesse momento ali, quando ele faz esse convite aos discípulos, ele aplica, como eu disse, uma lição para eles, antes dele enfrentar a cruz. Ele diz que as aflições do mundo seriam vencidas. As aflições do mundo seriam vencidas. Quantas aflições nós temos passado nos dias atuais? E não foi porque nós fomos enganados a respeito que seria diferente. O próprio Mestre, o próprio Senhor, ele disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, mas ele diz para os discípulos que as aflições do mundo seriam vencidas. E é interessante que as aflições do mundo são vencidas não porque os discípulos tivessem orado por Jesus, mas porque Jesus orou pelos seus discípulos, porque Jesus orou por nós. E é por isso, irmãos, que nós somos mais do que vencedores.
mesmo mediante a tantas situações difíceis que nós enfrentamos. E muitas das vezes as pessoas pensam que nós saímos derrotados de alguma situação, né? Eu conversava ontem com o cunhado o esposo da irmã da Juciné, da minha cunhada, né? E meu cunhado também. E ele passou por uma situação muito difícil, né? Ali, uma situação de parceria, uma situação em que ele fez uma parceria com alguém para desenvolver um negócio, com um irmão em Cristo, e esse irmão em Cristo deu uma volta nele, né? E uma volta pesada que está trazendo muito transtorno para ele e para a família. E interessante que, se ele conta a história dele para qualquer pessoa, todos nós vamos entender que ele foi um derrotado, não é isso? E ontem, na conversa que nós tivemos, nós estávamos ali conversando, ele falou assim: para alguns, eu fui considerado um bobo, um ingênuo, um derrotado. Mas essa experiência me trouxe um fortalecimento tão grande. E nesse período que eu estou passando, estou tendo uma oportunidade de estar todos os dias buscando ao meu Deus, ouvindo dele respostas e ouvindo dele dizer para mim que ele está comigo, que eu não posso ceder, que eu não posso me abater. E mais ainda, ele disse para que eu perdoe aquela pessoa que fez essa situação que me criou tantas dificuldades. E eu perdoei aquela pessoa. E no momento em que eu perdoei aquela pessoa, o meu coração está limpo, eu estou leve. E ele falava isso com lágrimas nos olhos. Irmão, como é difícil entender uma situação dessa. Para nós, aquela pessoa é uma derrotada, é uma pessoa que foi enganada, é uma pessoa ingênua. Mas nós vemos que numa situação dessa, uma situação em que ele enfrentando as aflições do mundo, ele percebeu que tudo isso fez com que ele se aproximasse mais de Deus, e Deus lhe desse tanta força para enfrentar esses dias tão difíceis que ele está passando junto com sua família. E mais ainda, aquela mesma pessoa teve a coragem de subir no púlpito da igreja e disse que ele havia sido abençoado com um negócio novo. Tudo isso, irmãos, situações que fariam com que com aquela pessoa, com o nosso parente, tivesse mais ódio, se sentisse mais derrotado ainda. Mas pelo contrário, toda aquela experiência ele trouxe um vigor renovado. Então, irmãos, as aflições do mundo, Jesus Cristo disse que seriam vencidas. E elas são vencidas como? Elas são vencidas quando nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos ao Senhor e dizemos ao Senhor da nossa necessidade de termos Ele como o nosso direcionador, como aquele que é o nosso guia, o nosso mestre. Mas a oração de Jesus, que o capítulo 17 nos mostra, e eu convido depois os irmãos a lerem todo o capítulo até o versículo 26, para os irmãos terem uma compreensão melhor a respeito da oração sacerdotal de Jesus. Mas ela segue uma sequência cuidadosa, como tudo na palavra de Deus, né? A palavra de Deus, Deus é zeloso com a sua palavra, e ele tem tudo na Bíblia, ela tem uma sequência, ela tem começo, meio e fim. Não é nada que fica pendurado aí para que nós possamos ficar em dúvida a respeito daquilo que Deus quer para nós. Por isso que Jesus Cristo, ele nos orientou que nós tivéssemos cuidado com aquilo que nós estaríamos ouvindo, cuidado com aqueles que estariam anunciando para nós a palavra, né? Para que nós não fôssemos enganados. Por quê?
porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela segue uma sequência cuidadosa em todos os seus livros. E nessa oração não é diferente. Jesus começa orando por Ele mesmo, pedindo a sua glorificação. A Bíblia diz que Jesus Cristo então se dirige a Deus em sua oração, levantando os olhos para os céus. Eu parei para pensar nisso também. Quantas vezes nós vemos pessoas orando de cabeça baixa, nós vemos pessoas orando ajoelhadas, nós vemos pessoas orando levantando as mãos para os céus, nós vemos pessoas orando olhando para o céu, nós vemos pessoas que, como ali no momento em que aquele homem chega diante do altar e começa a se exaltar, e aquele outro, de tão humilhado que ele se sentia, ele nem consegue levantar os olhos para os céus, mas ele saiu dali exaltado pelo Senhor. O seu nome tem o registro do seu nome, ou da sua atitude na palavra de Deus, como alguém que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de se sentir tão envergonhado pelos seus pecados, que não tinha condições, não tinha coragem de olhar para os céus. E Jesus Cristo aqui, a Bíblia diz que ele levanta os olhos para os céus, o lugar da habitação de Deus, e pede a sua glorificação. Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique a ti. Durante toda a sua vida, Jesus Cristo ele foi completamente obediente à vontade de Deus, e ele tinha consciência de que a glória viria da maneira que Deus quisesse ou tivesse destinado a lhe dar, e a glória dele se daria pela cruz. Jesus, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11, ele nos fala exatamente, ele trata exatamente desse assunto, ele fala exatamente isso que nós estamos falando aqui. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se entregou obedientemente à missão de redimir a humanidade, e o objetivo de sua vida foi o de levar os homens à vida eterna. Tudo isso teve um preço, e ele sabia do preço, mas ele obedientemente atendeu à vontade do Pai. Eu creio, irmãos, que a grande dificuldade de muitas pessoas, de muitos de nós, é que em determinadas situações nós não queremos pagar o preço daquilo que Deus quer que seja pago por nós, que nós não queremos aceitar aquilo que Deus, ele diz que nós precisamos fazer, ou a forma como nós devemos agir para atender à vontade dele. Já compartilhei com os irmãos dessa experiência que tive com
colega de seminário, e ela queria, o desejo dela era ser missionária e queria trabalhar com indígenas, queria trabalhar numa tribo de índio. E ela colocou na cabeça que aquela tribo era a tribo que ela deveria trabalhar. Mas existia lá, os trâmites para que ela pudesse entrar naquela aldeia, e os órgãos que lidam, que tratam desse assunto, não tinham liberado a entrada de missionários nessa aldeia. Mas ela disse que Deus havia falado para ela que aquela era a aldeia que... E certa vez nós passamos algum tempo no seminário, depois ela seguiu, cada um seguiu para a sua vida, e eu encontrei certa vez com ela, quase 10 anos depois, e eu perguntei: aí, já está no campo missionário, como é que está? Não, estou aguardando ainda abrirem oportunidade para estar junto com estar evangelizando aquele povo. Eu falei: mas será que você não poderia nesse período você ter usado o seu talento, usado o que você aprendeu, usado o que você deseja para aquela tribo em outro lugar para fazer? Não, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Eu falei: será que você não está equivocada? Não. Ele disse para mim, ele falou para mim que é lá que eu tenho que ir. Então, irmãos, às vezes, no desejo de fazer a vontade de Deus, nós nos equivocamos também. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a orarmos sem cessar, a buscarmos ter um relacionamento íntimo com Deus, porque quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, tão íntimo, nós falamos com Ele, nós conversamos com Ele, nós nos colocamos diante dEle, nós abrimos nosso coração para Ele, e quando Ele nos der a resposta, a sua resposta vai ser exatamente aquela resposta que nós necessitamos, e Ele nunca vai nos deixar equivocados, e Ele nunca vai nos deixar perdendo tempo, atendendo aos nossos desejos pessoais, atendendo à nossa vaidade pessoal, porque o que Deus quer de nós é que nós sejamos a cada dia mais aqueles que vão anunciar, aqueles que vão fazer com que o seu reino cresça. E quanto crescimento, o que através de uma decisão equivocada, através de um desejo pessoal, através de uma vaidade pessoal, quanto prejuízo, quantas pessoas deixam de ser evangelizadas, quantas pessoas deixam de serem alcançadas, porque foi colocada na situação o equívoco e a vaidade pessoal, o orgulho e por aí afora. Deus, Ele sempre vai nos dar, Ele sempre vai nos mostrar aquilo que realmente nós precisamos fazer. Vai nos mostrar que nós precisamos ser iguais a Cristo. A nossa vida tem que ser, a vida tem que ter o mesmo, no padrão de nosso padrão de vida tem que ser o mesmo padrão de vida de Jesus Cristo, que se entregou obedientemente à missão de redimir a humanidade, e o objetivo de sua vida foi levar os homens à vida eterna. Seguindo a sequência, como diz, cuidadosa da palavra de Deus em relação à oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora por seus discípulos. Primeiro Jesus Cristo orou por ele, pedindo a sua glorificação, e agora ele vai orar por aqueles discípulos, aqueles que estavam ali com ele, aqueles que estavam ali sendo companheiros de oração, porque Jesus Cristo ele sabia que após a sua partida, a vida dos discípulos, daqueles que ali estavam, não seria vida fácil, e nós sabemos disso, nós temos conhecimento disso. Somente esse que nós estamos lendo o texto, somente esse que nós, nessa noite, através
da leitura que nós fizemos e dos registros que ele fez, somente esse, João, foi o que teve a morte, chegou à velhice e ali, apesar de todas as dificuldades, de estar preso lá por ordem do imperador na ilha de Patmos, ali exilado, mas a história diz que ele foi pastor em Éfeso, ele escreveu as cartas, ele escreveu o Evangelho e deixou-nos muitas informações a respeito do tempo vivido com o Senhor e das experiências posteriores à ascensão de Jesus Cristo aos céus e a continuidade da sua vida como servo do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele disse para eles: a vida não vai ser fácil para vocês não. Então por isso eu vou orar por vocês, para que vocês possam viver uma vida frutífera, apesar dos altos e baixos da vida. Vocês podem ter a certeza que nessa oração que eu estou fazendo por vocês, eu oro para que vocês nunca venham a desistir da caminhada. Porque, irmãos, imaginem saber que você estaria, a sua vida estava na sua trajetória de vida, você um dia enfrentaria o machado do carrasco no seu pescoço, que um dia você seria decapitado, que um dia você poderia estar pregado numa cruz, servindo de tocha, iluminando as ruas de Roma, que você poderia ser entregue às feras no Coliseu, que você poderia estar sendo lançado para ser partido ao meio pelas espadas dos gladiadores. Tudo isso eles sabiam que teriam que enfrentar. Então Jesus Cristo ora por eles e diz a eles: estou orando por vocês para que vocês possam ter uma vida digna, uma vida frutífera, uma vida de desimpedimento. Apesar dos altos e baixos da vida, vocês vão estar firmes. Eu estou orando para que vocês não percam, para que vocês se fortaleçam, para que vocês sejam sustentados nos momentos mais difíceis da vida de vocês, para que vocês sejam guardados do maligno. A preocupação de Jesus Cristo com aqueles que ali estavam com ele, mesmo sabendo que no meio daquele grupo tinha um que o iria trair, mas Jesus, até por esse Jesus orou. Jesus teve a misericórdia por ele. Jesus pede a Deus que os seus discípulos sejam santificados na verdade, que é a palavra de Deus. Santificação é a consagração da vida aos propósitos e vontades de Deus. E Jesus Cristo pede isso então a Deus para os seus discípulos, para que eles sejam santificados na verdade, para que eles nunca se afastem da palavra, para que a palavra, como é para nós, seja a regra de fé e prática. Assim como foi para os discípulos do passado, ela tem e continuará sendo para nós regra de fé e prática. E Jesus Cristo então finaliza a sua oração orando por quem? Orando por mim, orando por vocês, orando por nós. Jesus Cristo ora por todos os rebanhos, todo o seu rebanho, todo o rebanho de todos os tempos. O versículo 20, a palavra de Deus diz: em verdade, desculpa, irmãos, versículo 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Somos nós, irmãos. Nós não vimos nada daquilo que aconteceu. Nós não vimos Jesus Cristo ser arrastado pelas ruas poeirentas de Jerusalém. Nós não vimos Jesus Cristo ser açoitado. Nós não vimos Jesus Cristo ser carregado e pregado na cruz. Nós não vimos Jesus Cristo ser transpassado pela lança do soldado. Nós não vimos a coroa de espinhos ser colocada na sua cabeça. Mas pela fé,
Nós não vimos Jesus Cristo descer morto da cruz, nós não vimos Jesus Cristo ser enterrado, nós não vimos Jesus Cristo ser ressuscitado, mas pela fé, nós cremos que hoje existe um sepulcro vazio, e o sepulcro vazio é a prova de que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. E que tudo isso que Ele deixou para nós, de tudo isso que Ele fez por nós naquele tempo, nós cremos que é a vontade de Deus Pai, e que nós estamos assim, que nós fomos incluídos nessa oração de Jesus, porque a mesma necessidade, irmãos, a mesma missão que os discípulos do passado que Jesus Cristo orou naquele momento, a mesma necessidade, a mesma missão que eles tinham, é a mesma que nós temos também no dia de hoje. Se você pensar que você vai agir ou age diferente do que os discípulos do passado, da forma como os discípulos do passado agiram, você precisa refletir, você precisa fazer uma análise da forma como você está servindo a Jesus. E nós estamos vendo muita gente nos dias de hoje, muitos servos que estão pensando de forma diferente. É a tal prosperidade, né? É a barganha com Deus, é o toma lá da cá. Os discípulos do passado não tiveram isso não. Como eu disse, tiveram sim. A cruz, o castigo, a decapitação. O escritor aos Hebreus diz que foram pessoas que o mundo não era digno. O mundo ainda continua não sendo digno dos servos do Senhor, mas nós estamos aqui para fazer com que o mundo creia que Jesus Cristo veio com o objetivo de fazer com que todos nós fôssemos levados a ter a vida eterna. Jesus, Ele deseja sempre manter essa comunhão conosco, com os discípulos dele. Jesus que deseja sempre compartilhar conosco a sua glória. Esse é o alvo de Jesus. Temos em todo tempo a garantia da sua presença. Quando eu penso nisso, irmãos, às vezes, nesses dias intensos que nós vivemos, de tantas situações que muitas das vezes nos entristecem, nos deixam apreensivos. Quando tudo isso vem aquele pensamento, vem aquela palavra, vem aquela promessa, a promessa do Senhor nosso Deus, a promessa do Filho de Deus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu paro e falo assim para mim: poxa, você tem a presença de Jesus do seu lado, a presença de Deus ao seu lado. Ele disse para você que vai ficar contigo. Então para que você ficar temeroso? Para que você ficar tão assustado? Para que você ficar perdendo noite de sono? Porque você precisa de se entupir de remédio para dormir, para desacordar. Se você tem a presença do Deus vivo com você, ore a Ele, peça a Ele que tire do seu coração toda mágoa, toda dor, toda aflição, tire do seu pensamento aquilo que você talvez esteja pensando que vai fazer no dia seguinte, até porque Ele diz que a cada dia o seu mal. Então pense nisso. É a forma como que eu tenho conversado com Deus e Deus tem falado para mim.
nós temos a garantia da presença do Senhor através do Espírito Santo, para que possamos, com responsabilidade, cumprir as nossas tarefas, entregando ao Senhor todas as nossas preocupações, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Apóstolo Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Nós temos um cântico, né, que os nossos irmãos do louvor cantam, né, que ó porquê duvidar, né? Ó porquê duvidar? Se Ele disse que estaria comigo todos os dias, que eu deveria lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, aflições, minhas dificuldades, meus problemas, que Ele cuidaria de mim. E por que às vezes nós somos tão incrédulos, não é, irmãos? Nós somos tão... Mas o Senhor nos perdoa, o Senhor conhece nosso desejo, nosso coração. O Senhor conhece cada um de nós. E cada dia mais, Ele vai estreitar o seu relacionamento conosco. E nós, por nossa vez, precisamos a cada dia estreitar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Estreitar o nosso relacionamento com o Pai. E crer nas promessas que o Senhor fez para nós. E crer que Jesus Cristo, Ele é nosso Mestre, nosso Senhor e nosso Salvador. E que um dia, há muito tempo atrás, num dos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus Cristo orou por você, Jesus Cristo orou por mim, Jesus Cristo orou por nós. Que o Senhor, a cada dia, nos conceda o entendimento e o desejo de cada vez mais nos aproximarmos do Senhor através da oração. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos aqui com as nossas atividades de escola bíblica dominical, as nossas atividades de culto matinal e também temos nosso almoço, né? A nossa irmã Dalgisa está aí lembrando aos irmãos que estão contribuindo, né, para que esse almoço seja realizado. Ele será realizado, mas que os irmãos não esqueçam de divulgar como nós temos feito. Agradecer mais uma vez a amada igreja por tudo que os irmãos têm feito, pelas orações, e dizer que nós precisamos continuar falando do amor de Deus, falando para que as pessoas possam compreender que Jesus Cristo é Senhor. Quero fazer um pedido também, irmãos, é um pedido pessoal. Nós temos uma sobrinha, Letícia, minha sobrinha da Jucinéia, ela está lá em Fortaleza, uma jovenzinha de 18 anos, carece da misericórdia de Deus sobre sua vida, está muito perdida nas suas decisões e tem sido de muita preocupação para nós a situação que ela vive, né? Até porque já teve situações em que ela se aproximou da tentativa de suicídio, né? Do suicídio. Então nós carece muito das nossas orações. E eu peço, irmãos, encarecidamente, orem pela Letícia. O nosso alvo, meu alvo, e creio que o alvo da minha família nesse momento, é orar para que Letícia, ela volte para os caminhos do Senhor, ela se converta, ela se reconcilie com o Senhor, criada no Evangelho e hoje passa por uma situação tão difícil. Então, peço aos irmãos, raramente eu faço esses pedidos aos irmãos, mas dessa vez eu estou fazendo pedido, porque eu creio, irmãos, eu creio na oração, eu creio no poder da oração, e creio que quando nós, o povo de Deus se reúne, o povo de Deus clama ao Senhor, o povo de Deus levanta os olhos para os céus e clama ao Senhor, o Senhor, Ele tem misericórdia de nós e atende a nossa oração, principalmente por uma pessoa
como a Letícia, uma menina doce, uma menina tão maravilhosa, com tantos planos de futuro, e hoje vivendo uma situação como ela está vivendo. Então, peço aos irmãos que estejam assim orando conosco,